Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai de amor, Senhor nosso, nos reunimos aqui, mesmo que separados fisicamente uns dos outros, para dar ao Senhor o culto que lhe é devido, para lembrar a nós mesmos o seu amor, o seu cuidado, a sua santidade, para lembrar a nós mesmos a necessidade do apoio mútuo, do suporte, mesmo e principalmente em tempos difíceis, para lembrar a nós mesmos que o verdadeiro culto, o verdadeiro louvor é aquele em que nós estendemos a mão ao nosso próximo, a pessoa que está em necessidade, não importa quem e onde ela esteja. Faça-se presente no meio de nós, transforma-nos, de modo que o nosso coração seja como o coração do salmista. No nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
dia, meus irmãos e minhas irmãs. Este domingo, 7 de março de 2021, é o momento que o Senhor nos chama para um entendimento com Ele. E o Senhor assim nos fala no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Que o Senhor abençoe. Irmãos e irmãs, esse texto é mais do que o texto da lei dos 10 mandamentos. Esse texto fala de um Deus que se visita a 3ª e 4ª gerações daquele que o aborrece, ele visita a 1000ª geração daqueles que o amam. A misericórdia dele é muito maior do que a sua capacidade de indignar, de irar. Nesse texto ele nos convida ao descanso, ele nos convida também a viver essa natureza que ele nos dá. Ele nos convida a viver uma vida tranquila, sem cobiçar o que é dos outros. Porque tudo isso nos afadiga, tudo isso nos consome e muitas vezes isso nos faz pecar. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido nesse momento a clamar misericórdia do Senhor para nossos erros, nossas faltas, nossos pecados cometidos contra quem amamos, contra nossos colegas de trabalho, contra nossos familiares. Vamos então curvar as nossas cabeças e orar ao nosso Deus, clamando a Ele por misericórdia. Façamos isso em nome de Jesus. Submisso ao Senhor.
Senhor, aqui estamos diante de Ti. Tu nos convidas a fazer um encontro, um acerto contigo. Nesse texto que nós lemos, Senhor, Tu nos convidas ao descanso. Tu nos convidas a não apavorar. Tu nos convidas a confiar no Senhor, a não cobiçar, porque o Senhor nos dá todas as coisas. E mesmo assim nós pecamos, nós fazemos aquilo que não é bom aos Teus olhos. Perdoa, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nossas faltas. Perdoa o Teu povo precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Sejamos então absolvidos pelo Senhor. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Portanto, sejam todos perdoados e perdoadas nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui estamos mais uma vez dando sequência no culto de louvor a Deus desta manhã e nós vamos agora passar para o momento do ofertório, né, onde nós entregamos a Deus parte de tudo aquilo que Ele nos dá, né, e nós convidamos vocês a depositar os seus dízimos e as ofertas na conta da igreja, né, utilizando para isso as informações que estão passando aqui embaixo no seu vídeo. Se você tem alguma dúvida de como fazer essa transferência bancária, seja por transferência bancária, seja pelo novo Pix, você pode entrar em contato com um dos nossos pastores, que eles irão, né, auxiliar vocês nesse momento. Eu convido a todos vocês a abrirem as suas Bíblias. Só um minuto. No livro de Salmos, no capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Depois dessas palavras do livro dos Salmos, vamos agradecer a Deus por esses dízimos e por essas ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses dízimos e por essas ofertas. Nós te damos graças, Senhor, pelo trabalho de cada irmão, de cada irmã que ofertou nesta manhã, que dizimou ao Senhor nesta manhã. Ó Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com cada um deles, com aqueles também que não podem dizimar ou ofertar, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja orientando cada um deles também. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa encher os nossos corações, que o Senhor possa visitar os nossos lares, as nossas famílias, que o Senhor, ó Pai, possa ser a nossa luz nesses momentos de tristeza do qual o mundo está passando. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas vacinas que estão chegando. Nós te agradecemos por esse recurso tão precioso e te pedimos, Senhor, encarecidamente, que o Senhor possa fazer com que essas vacinas cheguem a todas as pessoas. Ó Deus, nós clamamos o Teu Espírito Santo que visite todos os lares nesse momento, que o Senhor encha os nossos corações com a alegria da Tua salvação. Nós te agradecemos mais uma vez, porque o Teu Espírito está conosco nesse momento, que o Senhor não nos deixou faltar o pão, não nos deixa faltar o alimento, não nos deixa sem a Tua proteção. Ó Deus, obrigado, porque em tempos difíceis nós ainda podemos ouvir o canto dos pássaros e alegrar os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada irmão da segunda igreja, abençoar o conselho desta igreja, que irão, ó Deus, tomar esses dízimos e essas ofertas e administrá-las para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Ó Deus, fique conosco no decorrer desse domingo. Nos dê um domingo de alegria, de paz e de esperança. Esperança de que tudo vai se resolver. Esperança que um dia nós voltaremos a caminhar pelas ruas, com alegria no coração, sem ansiedade e sem medo. Ó Deus, nós te damos graça por tudo, pelo nosso trabalho, pelas nossas famílias. E te pedimos, ó Deus, fique conosco. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Mais uma vez, um bom dia a todos. Que Deus te abençoe. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui presente conosco nesse tempo de pandemia, assistindo os nossos cultos virtuais. A gente sabe que é muito difícil e custoso, às vezes chato, né? A gente passa a semana toda, às vezes, trabalhando em videoconferência, por telefone, com contatos reduzidos, principalmente os que estão em home office, ter que assistir uma hora e meia de culto pela TV, pelo celular. Realmente não é o mais agradável. A gente gostaria muito que a gente estivesse presencialmente. Mas já que você está aqui, a gente fica muito feliz que você está aqui conosco nessa manhã de domingo. Eu quero agradecer principalmente a presença dos visitantes que estão aí pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª vez namorando talvez nossa comunidade, talvez participando apenas até que todas as comunidades voltem aos cultos presenciais. Seja muito bem-vindo. A gente quer que você se sinta confortável em nosso meio. Somos todos irmãos, filhos e filhas de um mesmo Deus. Portanto, essa casa, ainda que virtual, é sua casa também. Bom, nós alegramos o nosso coração com a notícia de que temos aniversariantes essa semana. Hoje, dia 7, é aniversário de Jamile Chamon, de João Paulo Júnior, e aniversário de casamento de Daiver Geneval. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quarta-feira, dia 10, a Giz, a nossa irmã Giz, que está lá no Canadá, mas é membro da nossa comunidade, vai celebrar mais um tempinho de vida. Deus te abençoe, viu, Giz? Quinta-feira, Dona Eunice e Ícaro celebram mais um tempo de vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Sexta-feira, dia 12, Ana Maria das Graças de Castro e Duarte celebra a vida. Deus te abençoe. E é tempo de casamento também, aniversário de casamento de Silvana e Eugênio. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor encha o coração de vocês com muita paz, alegria. Que seja um tempo muito bom para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos falar um pouco das nossas atividades esta semana e até este final de mês. Às segundas-feiras, às 8h15 da noite, nós temos o nosso pequeno grupo virtual. Entra em contato comigo que eu coloco você lá no nosso pequeno grupo virtual e mando para você o link do Google Meet para você estudar conosco o Evangelho de João. Nessa segunda-feira, dia 8, estará sob minha responsabilidade. Às terças-feiras, às 14h30, a SUP tem uma reunião virtual por WhatsApp. Então, se você quer participar dessa reunião virtual por WhatsApp, também entre em contato comigo, com o Reverendo Felipe. Reverendo Jorge não, porque ele está gozando de férias. Reverendo Jorge, por sinal, tirou 2 semanas de férias. Ele volta, então, no dia 21, na Assembleia do nosso presbitério. Que Deus o abençoe, que ele tenha um bom período de descanso. As nossas atividades, então, elas estão temporariamente suspensas, algumas outras estamos fazendo presencialmente, como eu já lhes disse. Às quintas-feiras, às 19 horas, nós temos estudo bíblico. Reverendo Felipe e Reverendo Jorge estudam uns textos bíblicos e eu estou estudando a carta aos Hebreus. Então, quem puder, quem quiser também, entre no Facebook ou no Instagram da Segunda Igreja. Quintas-feiras, às 19 horas, temos esse estudo bíblico. Nós queremos aqui fazer um pedido também para você doar livros para as mulheres privadas de liberdade, e pode trazer aqui para a igreja, ou então pode deixar o endereço conosco, que nós daremos um jeito de passar e apanhar com vocês. Queremos também pedir que você entregue seus dízimos
na conta da igreja, que vai aparecer daqui a pouco aí, e também pedir que você colabore para as ações do nosso serviço assistencial Dorcas. Você pode fazer um depósito na conta da igreja com o final 55 centavos. A nossa igreja também está em campanha para a reforma do nosso templo. Se você quiser doar para a reforma do nosso templo, faça um Pix ou um depósito na conta da segunda igreja com o final 01. Então, ficamos assim. E se você quiser fazer alguma doação para as mulheres privadas de liberdade, faça um depósito com o final 99. Então, 99 centavos, mulheres privadas de liberdade, 55 centavos para o serviço assistencial, 01 para a reforma, 00 qualquer outro final é para dízimo e oferta da segunda igreja. Que Deus, então, abençoe a todos e todas ricamente. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reunidos aqui nesse espaço virtual, a gente com um só coração voltado para o Senhor, te pede que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, que nesse tempo de pandemia o Senhor seja favorável a cada um de nós e a tantos outros nesse país, neste planeta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, fortalece a nossa saúde, mantenha-nos, ó Pai, com condições de sustentar os nossos lares, que não falte nada a nenhum de nós, que não falte paz, que não falte alegria, que não falte ânimo, que não falte força para lutar por um Brasil melhor, por dias melhores para todos nós. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito fortaleça cada um de nós, que como profetas do Senhor saiam para trabalhar e dizer a Tua vontade aos quatro cantos do mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, pois o Senhor é tudo que temos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídos em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio nem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai
ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Olá, irmão, olá, irmã. É chegado o momento da partilha da palavra. Eu gostaria de convidar que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. A gente vai fazer a leitura até o verso 22. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a Escritura Sagrada. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantará? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Graças a Deus. Oremos. Senhor Deus, aqui estamos em mais um domingo para te cultuar, para ouvir o que tu tens para nós. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua escritura, e agora te pedimos, ó Deus, que abra os nossos corações e o nosso entendimento para que possamos ouvir a tua palavra e compreendê-la. Sê conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos e irmãs, nós estamos hoje no 3º domingo na Quaresma, e o texto que nós lemos é um texto muito conhecido, tanto que ele é narrado nos 4 evangelhos, com a diferença de que em Mateus, Marcos e Lucas, ele aparece no final da jornada de Jesus. Eles colocam esse episódio da expulsão dos cambistas no final da jornada de Jesus, um pouco antes da sua prisão, como um dos motivos que levaram Jesus a ser preso e a ser morto. João, ele vai fazer diferente. João, ele coloca esse acontecimento no início do ministério de Jesus, de modo que para João, o conflito de Jesus com o templo, ele perpassa todo o seu ministério. Isso não é só de agora. Se a gente lembrar um pouco, desde o momento que Jesus ele se submeteu ao batismo de João, que era um batismo de purificação, um batismo de perdão dos pecados. Claro que Jesus ele não tinha pecado, porque Jesus é Deus e Deus não tem pecado. Mas o local institucional para purificação e perdão dos pecados oficial era o templo. E quando Jesus ele vai ao deserto e submete ao batismo de João, ele está situando o seu ministério às margens da instituição religiosa.
certamente Jesus ele percebia algo estranho no templo, né? Ele percebia algo estranho nas lideranças do templo, ele não queria compactuar com essa estrutura. Bom, a história do templo, ela começa no deserto, né, com o tabernáculo. E o tabernáculo, ele era uma espécie de um templo móvel, feito de tendas, para facilitar o deslocamento no deserto. Então, aonde o povo armava as suas tendas, ali se também armava o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, né, o lugar mais sagrado, ali no lugar mais sagrado, ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E aquele lugar santo, aquele lugar sagrado em que ficava a Arca da Aliança, era o lugar mais próximo de Deus que o ser humano podia chegar. Mas não era qualquer pessoa que podia estar naquele lugar sagrado e nem em qualquer momento. Apenas o sumo sacerdote, representando todo o povo, e apenas uma vez por ano ele poderia adentrar aquele espaço. Passado muitos anos, né, depois que Israel deixou de se organizar de uma forma tribal e se tornou um reino, o rei Davi, que era rei de Israel, ele ficou assim um tanto incomodado com o fato dele morar num palácio, num grande palácio de cedro, e a arca do Senhor estar em uma tenda, uma simples tenda. Então ele comenta isso com o profeta Natã. Isso está relatado no livro de 2 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Então, o Senhor ele fala as seguintes palavras para o profeta Natã. Eu vou ler. Abre aspas. Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor. Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda a outra, de um tabernáculo a outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel, por que você não me construiu um templo de cedro? Fecha aspas. Veja bem, irmãos e irmãs, Deus, aqui ele está dizendo que ele nunca precisou de templo. E a verdade é que Deus nunca se importou em ter uma casa, nunca se importou em ter um templo. Os reis e os sacerdotes, sim, eles se importavam que a religião tivesse um templo, porque o templo é um lugar fixo. Estabelecendo um lugar sagrado, imóvel, fixado em um determinado local, é uma forma de tentar controlar a divindade e é uma forma de ter poder. Mas Deus, ele não é estático. Deus, ele se manifestou ao povo em movimento. Né? Deus está onde o povo está. Deus é Deus dos hebreus. E hebreu, por definição, é aquele que está em movimento. E Jesus, claro, sabia disso e percebia que a religião da época e o templo já tinham perdido há muito tempo a sua função e se tornado um antro de corrupção e de exploração do povo. Isso fica claro no texto que a gente leu logo no começo. João, ele diz que estava próxima a Páscoa dos judeus. João, ao invés de definir a festa com o nome correto, que é a Páscoa do Senhor, é assim que ela é chamada no livro de Êxodo, ele a chama a festa de a Páscoa dos judeus. E por que ele faz isso? Por que ele chama essa festa de a Páscoa dos judeus? Bom, o motivo é muito simples. Ele fala isso porque essa Páscoa não é mais a herança daquela Páscoa estabelecida no Êxodo. Ela agora se tornou um motivo, um instrumento de domínio, de opressão
das autoridades religiosas, opressão do povo por parte das autoridades religiosas. Essa festa ela se tornou um instrumento daqueles que enganavam o povo em nome de Deus para atender os seus próprios interesses. A cidade de Jerusalém, ela mais que triplicava o número de pessoas na época da Páscoa, da festa da Páscoa. Porque fazia parte, né, do sacrifício, dos costumes religiosos daquelas pessoas irem ao templo fazer os seus sacrifícios. Então os cambistas eles aproveitavam esse período para faturar. E os sacerdotes, as pessoas do templo, também recebiam uma parcela de todo esse comércio que estava relacionado aí ao sacrifício de animais. Então Jesus, como um judeu praticante, e o Evangelho de João sempre relaciona a atividade de Jesus com as festas judaicas. Então, na Páscoa ele vai ao templo. E Jesus ele chega lá, ele vê essa perversidade com as pessoas que estava acontecendo ali. Porque Jesus não estava tão preocupado com o templo, né? Ele inicia seu ministério no Jordão, às margens do templo. Mas ele estava preocupado com o abuso da boa-fé do povo. Essa era a preocupação de Jesus. Então, o texto fala que Jesus ele fica irado. Tanto que ele faz um chicote de cordas, ele liberta os animais, o gado e as ovelhas e expulsa os cambistas do templo. É curioso que naquele tempo, uma das imagens que o povo tinha do Messias era dele portando um flagelo e punindo os pecadores. Essa era uma das imagens que o povo fazia do Messias prometido, do Messias que viria. Mas aqui Cristo, ele não pune os pecadores, ele não pune as pessoas que foram excluídas da vida religiosa, mas a punição, o ataque de Jesus se volta justamente para o poder sacerdotal e para o poder religioso. Na sequência do texto, João ele ainda nos conta que Jesus vai especialmente à mesa que vendia os pombos, né? No verso 16, diz o seguinte: tirai daqui essas coisas. Por que João dá esse destaque especial aos pombos, à mesa dos pombos, né? Por que Jesus ele se volta especialmente, ele liberta o gado e as ovelhas e se volta especialmente para a mesa que vendia os pombos? Veja bem, o pombo era o animal que os pobres conseguiriam pagar pelo sacrifício de purificação. Eles não conseguiriam pagar por um gado, por um boi, eles não conseguiriam pagar por uma ovelha, mas eles conseguiriam pagar por um pombo. E não sem sacrifício, porque naquela época a carga de impostos era muito alta e muitas pessoas não tinham nem o que comer, mas essas pessoas tinham que ter a obrigação religiosa de fazer o sacrifício. O templo, juntamente com o Império Romano, né, ele explorava demais o povo. Então, quando Jesus ele ataca essa estrutura, ele também está se posicionando politicamente. Ele está denunciando a opressão econômica e se colocando do lado dos oprimidos. O teólogo calvinista Abraham Kuyper, certa vez, disse o seguinte, abre aspas, onde pobres e ricos se encontram frente a frente, Jesus nunca escolhe seu lugar entre os mais abastados, mas se associa sempre aos pobres. Fecha aspas. O templo, né, um lugar aparentemente inofensivo, era na verdade então um covil de ladrões, exploradores que se escondiam
atrás de belos rituais, de belos ritos, como se Deus aprovasse aquilo. Mas a verdade, aquilo ali era um grande sistema, um grande esquema de corrupção. Então os sacerdotes, o pessoal do templo, eles assistem a Jesus protagonizando aquela cena de expulsão dos animais e dos cambistas, e eles vão tirar satisfação com Jesus, né? Como quem pergunta qual moral ele tinha para fazer aquilo, né? Tipo, quem é você para vir aqui destruir o nosso esquema? Jesus fala então no verso 19: destruam esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Os judeus riram da cara de Jesus, né? Como assim? O templo demorou 46 anos para ser erguido. Como você vai reerguê-lo em 3 dias? Mas Jesus aqui estava falando dele mesmo. E por que ele estava falando dele mesmo? Porque Jesus é o novo templo. Jesus é o templo. Se a gente voltar no Evangelho de João, lá no prólogo, diz o seguinte: o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, com a chegada da plenitude dos tempos, em Jesus, Deus não está mais presente num edifício, em um lugar, mas Ele está presente em uma pessoa. Ele está presente na pessoa do Cristo e também naqueles que acolhem o Cristo. Enquanto no antigo santuário eram as pessoas que deveriam ir, e nem todas as pessoas poderiam, né, ter acesso, porque havia certos requisitos para adentrar o templo. Por exemplo, os gentios não podiam entrar, né? Tinha uma linha divisória lá no templo, da parte em que os gentios podiam ficar, da parte que os judeus podiam ficar. Então, nem todas as pessoas podiam entrar no templo. Mas o novo santuário, que é Jesus Cristo, nesse novo santuário, é o Cristo que vai em direção às pessoas, não as pessoas que vão em direção ao templo. Quando Jesus ele fala que em 3 dias ele reerguerá o templo, ele está dizendo que a morte não tem poder nessa nova aliança. A morte não tem poder nessa nova aliança. Assim, para finalizar, gostaria de dizer que o texto de hoje ele nos traz um alerta. Jesus ele não veio compactuar com uma religião exploradora, ele não veio compactuar com uma religião alienante, uma religião alienada ao poder, mas ele veio para encarnar, ele veio para assumir as opções que Deus faz, que Deus fez ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele veio para que todos e todas tenham vida e vida em abundância. Hoje, nós vemos cristãos, pessoas com discursos fundamentalistas, discursos que não têm a ver com a promoção da vida, ocupando os lugares públicos e ocupando esses lugares enquanto cristãos, enquanto cristãs. Ao mesmo tempo em que essa presença, essa ocupação não torna a sociedade mais justa, não contribui para construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais solidária. Nós estamos na Quaresma, irmãos e irmãs, e Quaresma é um convite à conversão. É um convite para um olhar interior, é um convite para pararmos um pouco e pensarmos em como nós estamos tocando a nossa vida, como nós estamos vivendo, que lugar
o nosso próximo ocupa em nossas vidas, que lugar Deus ocupa em nossas vidas. É um momento de reflexão, é um momento de conversão. E Jesus hoje nos convida a destruirmos esses templos. Claro, não concretamente, mas simbolicamente, a destruirmos esses sistemas religiosos que não produzem a vida e a nos convertermos a ele. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, com o coração cheio de expectativa, para que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Amém. Estamos então, irmãos e irmãs, chegando ao fim de mais uma celebração virtual, mais um culto prestado ao nosso Deus. Por isso agora convido todos vocês a orarem comigo. Os que estão em família, deem as suas mãos e vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, gostaria de convidar que estenda a sua mão para receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com sua família e com toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um culto que celebramos ao nosso Deus e Pai. Portanto, eu os envio em nome de Jesus. Vão por toda a terra, seguindo as medidas de segurança. Vão, nem que sejam pelas redes sociais, mas anunciem as boas novas de Jesus de Nazaré. Deus te abençoe.